Como anda a sua respiração? Você sabia que obstrução nas vias respiratórias podem desencadear várias outras doenças? Fique atento. Muitas vezes a solução é cirúrgica. E quais os procedimentos mais comuns? É possível fazer a parte estética na mesma cirurgia? E sobre o tema rinoplastia, a gente conversa a partir de agora com a doutora Patrícia. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Eu que Pública. agradeço, é um prazer estar aqui hoje. Qual é a realidade do consultório, doutora Patrícia? Pessoas que procuram por questões de dificuldade de respiração e depois fazem a parte estética ou já buscam pela parte estética, porque a gente tem trazido alguns exemplos que essa era aí das redes sociais, as pessoas têm considerado muito isso. Como é que é isso aí, essa balança no consultório? Então, como eu sou otorrinolaringologista, as pessoas me procuram muito por conta da questão respiratória, né? Então, muitas vezes tem uma obstrução no nariz, não respira muito bem, tem dificuldade para dormir, dificuldade para fazer atividade física, sofre com esse problema e ronca muitas vezes e gostaria de resolver isso. Mas aí também ali a questão estética. Porque muitas vezes a pessoa não respira bem pelo nariz e também não está satisfeito com o nariz esteticamente. Ou o nariz é muito grande para o rosto, ou então a ponta do nariz é muito arredondada, ou muito fina, ou caída. O dorso às vezes tem aquele ossinho alto, ou é torto. Então isso pode ser corrigido no mesmo procedimento cirúrgico da correção funcional, que é a parte respiratória. Que é aquele desvio de septo. Isso, o desvio de septo, hipertrofia de corneto, adenoide, cirurgia de sinusite. Todas essas cirurgias podem ser feitas no mesmo procedimento da correção estética nasal. E o ideal é que seja feito ali no mesmo procedimento tudo. Isso, porque você utiliza de uma mesma anestesia para resolver vários problemas ao mesmo tempo cirúrgico, do que você ter que fazer em um outro momento. Sem falar de que você aproveita a cartilagem do próprio nariz para fazer a reconstrução, para utilizar de enxertos. Então, isso favorece com que o procedimento tenha um resultado mais adequado, seja mais simples, tenha menos complexidade, menos comorbidade e acaba tendo resultados melhores. Essa questão, essa lista que a senhora trouxe aí de problemas que afetam até o bem-estar da pessoa, porque dificuldade da pessoa do fôlego ali na prática de esportes, isso. Uma alergia que não passa, aquela sensação de alergia. Quais são os sinais de alerta mais comuns que a gente poderia passar para quem está em casa acompanhando, que acenderia a luzinha vermelha e disse, olha, precisa buscar um otorrino, porque isso já saiu de um padrão normal? Ah, sim. O ronco é um deles, né? Muitas vezes a pessoa que ronca não percebe, mas quem está dormindo perto nota melhor, né? Às vezes a pessoa também percebe, porque às vezes ela acorda engasgada. E para as pessoas, às vezes, é assustador você acordar engasgado com a própria respiração. Então, o ronco, ele pode ser sinal de uma doença silenciosa crônica, chamada apneia do sono. E a apneia do sono favorece, aumenta o risco para doenças cardiovasculares. Então, é um problema importante que deve ser tratado e, muitas vezes, a causa desse ronco é uma obstrução. Seja algum desvio de septo, seja por uma polipose, seja por uma amígdala muito grande. Então, essa obstrução ela pode ser resolvida cirurgicamente, trazendo mais conforto para a respiração para a pessoa que está dormindo. Outra situação é na atividade física, como você mesma citou. Muitas vezes um atleta ou a pessoa que pratica atividade física ali no dia a dia não consegue ter aquele desempenho melhor, porque a respiração não permite. Chega um ponto em que ela começa a cansar, não ter fôlego, e aí não consegue fazer com que o rendimento melhore. Então, já é um sinal de alerta que você deve procurar um especialista para avaliar. Tem alguma coisa que está obstruindo minha respiração? Então, são alguns pontos do dia a dia que faz com que a pessoa fique atenta. Outro ponto, como você citou, foi as alergias. As alergias respiratórias hoje são muito comuns, a rinite alérgica. Então, a pessoa que fica sempre espirrando, corizando, nariz entupido, deve também procurar um tratamento, que muitas vezes está associado um problema a outro, que pode ser corrigido, tratado, melhorado, e aí a pessoa tem uma melhor qualidade de vida, né? Você trouxe amígdalas grandes. Durante muito tempo, era muito comum, você tinha problema de garganta e aí você era logo encaminhado para fazer a cirurgia da retirada de amígdalas. Isso. Quem fez retirada de amígdalas pode voltar a ter que fazer essa cirurgia ou não? Não. A retirada de amígdala é definitiva. Retirou, ela não volta mais. Agora, só que hoje em dia já não é tão indicada quanto antigamente.
A gente preza muito pelo tratamento clínico, pelo reforço imunológico do sistema, do organismo, sempre pensando na prevenção. Então, por infecção de repetição, hoje em dia, já se tem muitos tratamentos que possam evitar a cirurgia. Já quando é obstrutiva, ou seja, a amígdala é muito grande, a gente trata, ela não reduz, principalmente na criança, muitas vezes causa ali uma apneia, um desconforto que compromete a rotina da pessoa no dia seguinte. Porque a pessoa que não dorme bem, no outro dia, ela fica cansada, fica fadigada, não tem o mesmo desempenho, a mesma concentração, foco. Então, afeta, de fato, a rotina das pessoas. Então, um ponto que deve ser procurado, não deve ser deixado de lado. Tem pessoas que vão se acostumando com o problema e vai deixando de lado, achando que aquilo é normal. Idoso, por exemplo. Sim. É comum fazer essa cirurgia como adenoide ou de sinusite, para melhorar a respiração, evitar, liberar esse bloqueio, essa passagem do ar? Então, essas cirurgias, quanto mais cedo forem feitas, melhor. Então, desde cedo, por exemplo, o desvio de septo é um problema constitucional. Ele pode ser adquirido também se for por um trauma. Mas quando ele é constitucional, a pessoa, logo jovem, já percebe a dificuldade. Então, quanto antes fizer a cirurgia, melhor. Porque se for deixando isso se arrastar e chegar na idade de idoso, aí já fica mais complicado para fazer uma cirurgia, porque os riscos são maiores. Então, no idoso, realmente, a gente evita de estar fazendo cirurgias que não sejam realmente de extrema necessidade. Porque como leva aí a problemas cardiovasculares, a apneia, por exemplo, uma coisa vai levando a outra, para a gente entender. A gente está conversando com o otorrino, mas olha como isso envolve várias áreas, né? Está ali com problema de respiração, já afetou o sono, já tem uma apneia, já foi para o problema cardiovascular. Justamente. Tem pessoas aí que desenvolvem hipertensão, tem aumento o risco para ter um infarto, fora a predisposição que já teve genética, familiar, o fato dela roncar e ter uma apneia favorece. Então, se identificou o problema, avaliar, fazer os exames, ir no especialista, fazer o tratamento adequado. Muitas vezes, nem sempre o tratamento é cirúrgico, mas o quanto antes for tratado, melhor, porque um idoso que sofre de apneia, o risco de complicação é muito maior. E aí você tem alguns casos de apneia que você tem ali várias quebras, né? Durante a noite, inclusive tem um exame específico que você faz. Isso, a polissonografia, a pessoa dorme monitorizada e aí monitoriza a respiração, monitoriza os movimentos, faz monitorização cardíaca, encefálica também dos controles neurológicos, faz uma monitorização geral e a pessoa dorme na clínica para ser avaliada durante o sono e aí a gente consegue observar se teve eventos obstrutivos e dessa obstrução, se chegou a despertar o paciente, se a oxigenação do sangue foi reduzida durante o sono, que aí já aumenta a sobrecarga sobre o coração, aumentando o risco dos problemas cardíacos. Ou seja, está tudo ali interligado. Tudo interligado. Vamos buscar o otorrino, né, para poder fazer essa avaliação, porque às vezes vai prevenir vários outros problemas em várias outras áreas. Exatamente. Mas essas cirurgias demandam cuidados pós-operatórios. Com certeza, muitos cuidados. A cirurgia, ela é uma cirurgia demorada, ela é uma cirurgia mais rápida, quando a gente está falando de respiração. Vamos tirar um pouco essa parte da rinoplastia, vamos falar, por exemplo, essas que você trouxe, adenoide, desvio de septo. Não, são cirurgias, muitas vezes, sendo feitas por vídeo, que hoje em dia a gente já tem muita tecnologia que favorece, facilita a prática cirúrgica. Então, a realização delas por vídeo, muitas vezes a gente usa laser e consegue aí fazer com que tenha um tempo cirúrgico menor, menos morbidade, menor sangramento, uma recuperação mais rápida. Eu acho que tanto quanto pós-operatório, é importante a avaliação pré-operatória. Então, eu tenho um cuidado muito grande no pré-operatório de avaliar o organismo da pessoa. Como é que essa pessoa está? Ela está pronta para receber uma anestesia? Ela está preparada para um processo de cicatrização? Então, eu procuro não só fazer aqueles exames pré-operatórios básicos, mas eu também investigo como é que está organicamente, sistemicamente. Então, peço avaliação de alguns hormônios, vitaminas, minerais, avaliar se tem alguma deficiência que possa afetar esse processo de recuperação, que a gente possa tratar antes para prevenir uma complicação do pós-operatório. Até porque já é uma recuperação chata, né? Cirurgia do nariz, assim, é uma coisa que você olha. A gente está aqui no dia a dia, a gente nem percebe, tá? Mas basta fazer qualquer tipo de cirurgia que você já vai ver
como aquilo ali está presente e é incômodo. É verdade. Não é uma recuperação prolongada, é até rápida, porém é bem desconfortável, né? Porque você está ali com curativo no nariz e aí não pode tomar sol, e não pode fazer atividade física até se recuperar. Mas em torno de 15 dias, a pessoa já está apta para fazer quase tudo que ela fazia anteriormente. Acho que daí, dentro da recuperação, acho que só não pode rir é que é a grande dor de cabeça dessa recuperação. É o esforço, né? Então, assim, a pessoa saiu do centro cirúrgico, ela realmente precisa ter o repouso, ter aqueles cuidados, não tá comendo comida quente, tá tomando frio, dormir com a cabeceira elevada, os cuidados ali de usar as medicações corretamente, para evitar realmente o susto, né? De acontecer uma coisa, um sangramento maior ali por um esforço que não deveria ser feito e aí acabar incomodando, né? No período do pós-operatório. Doutora, infelizmente, a gente está no limite do nosso tempo, mas muito obrigada pelos esclarecimentos. As portas estão abertas. Eu que agradeço. A gente tem muito assunto a tratar quando a gente fala da parte de otorrino. Sim, com certeza. E eu estou à disposição. Sempre em que todas precisar, as idades, né? Com certeza. A otorrino atende desde recém-nascido até idoso. E aí engloba tratamentos de várias situações, de nariz, ouvido, garganta, envolvendo o sistema como um todo, né, o organismo. Então, assim, eu que trabalho com prevenção, busco ter aquela visão global, visão do paciente como um todo e sempre estar buscando ali as causas dos problemas dos pacientes. Muitas vezes a pessoa vem com um problema no ouvido, mas o que causou aquilo pode ser um problema hormonal, pode ser algum problema metabólico. Então, é importante ter essa visão do paciente como um todo e você tratar a pessoa como um ser humano, no geral, e não só como um ouvido, ou um nariz e a garganta. Muito bem. Muito obrigada, doutora, Eu que agradeço. mais uma vez pela presença aqui no programa Utilidade Pública. É com a entrevista, doutora Patrícia, que a gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública de hoje. A gente volta a se encontrar próximo sábado, às 13 horas, aqui na sua PRP TV. Até lá.